coração, né? Sabe como você chegou aqui. Mas que você entregue o seu melhor, né? Que o seu melhor não seja somente aquilo que Ele pode te dar. Mas se Ele der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele também continua sendo Deus também na sua vida. Você pode crer nisso? Então vamos louvar esse louvor, irmãos. Não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o isso como esperança para mim e para a sua vida. Porque às vezes quando o Senhor não faz, irmão, a gente fica triste. Mas o Senhor tem o melhor para mim e para a sua vida. Você pode crer nisso? Então vamos louvar isso, falando para o Senhor.
imutável. Ele ama a justiça. O que? O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, o bem e equidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, o bem e equidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, o bem e equidade. E a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E hoje ao leão, e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Glória a Deus. Antes de nós ministrarmos esse louvor, eu gostaria de deixar uma passagem que vai muito, está dentro daquilo que nós iremos ministrar. Nós vamos ver lá em Romanos, capítulo 8, versículo 35 e versículo 39. É uma passagem bastante conhecida por todos. E eu queria falar isso antes de ministrar, porque às vezes a gente vem para a igreja, participa de vários cultos, de vários eventos, só que a gente não consegue entender o verdadeiro amor que Cristo tem por nós. Versículo 35 diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Aí é uma pergunta: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Você perceba que existe uma pergunta nesse trecho. E quando a gente pula lá no mesmo capítulo, mas no versículo 39, aliás, 38 e 39, diz o seguinte: é a resposta da pergunta do versículo 35. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo, no versículo 35, ele faz uma pergunta, e no versículo 38 e 39 ele responde. E muitas das vezes a gente não consegue viver esse versículo, porque a gente vem para o culto muitas das vezes para barganhar. Eu vou para o culto porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. Só que a gente esquece de entender que existe um amor muito grande, que é Cristo Jesus pelas nossas vidas. Porque se a gente for olhar nosso histórico, se a gente for olhar nossas atitudes e nosso comportamento dia a dia, mesmo nós estando na presença do Senhor, nós não somos merecedores desse amor. Aí sabe o que é que Cristo faz? Ele oferece a sua vida lá na cruz do Calvário, sem olhar para o seu defeito, sem olhar para a sua falha, sem olhar para o seu dia a dia. Ele entende o seguinte: a humanidade, os meus filhos, eles precisam desse amor. Sabe por quê? Se não fosse isso, nós já estaríamos condenados. A própria palavra de Deus diz o seguinte: que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos.
Então aproveite o momento que você está na presença do Senhor nessa noite. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero que vocês me respondam com toda a sinceridade do mundo. Levante a mão. Quem aqui de manhã acordou? Levanta a mão. Vale um glória a Deus? Quem aqui de manhã tomou café da manhã? Levanta a mão. Vale um glória a Deus? Quem aqui hoje à tarde almoçou? Levanta a mão. Vale um glória a Deus? Quem aqui chegou com problemas? Levanta a mão. Com dificuldades? Ninguém? Ninguém tem dificuldade nem problema. Vale um glória a Deus? É por isso que você está aqui de pé. Sabe por quê? Eu não era merecedor de nada disso. Quem me dá as coisas não é meu dinheiro, quem me dá as coisas não é meu trabalho, mas quem me dá as coisas é o Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Vai ter dias, eu cheguei até a comentar com alguns irmãos aqui, vai ter dias que o Senhor vai falar assim: ó, eu vou fechar a porta do teu trabalho e você vai ficar em casa. Ó, você vai ser demitido do teu trabalho. Olha só, vai ter dia que você não vai ter dinheiro para passear com a tua família. E nem por isso você tem que abandonar a presença do Senhor e abandonar a caminhada. Sabe por quê? Existe um Deus que governa e existe um Cristo que toma conta das suas coisas e de você também, principalmente. Existem pessoas que acordou nessa manhã que não conseguiram nem tomar o café da manhã. E eu falo isso não é porque não tem dinheiro, é porque está no leito de hospital, entubado. Mas eu tenho certeza que se eles tivessem a oportunidade de glorificar o nome do Senhor, eles glorificariam. De repente você entrou por essas portas reclamando de alguma coisa, de estar faltando alguma coisa na sua casa, ou está faltando algum sonho a ser realizado. Aí eu te convido a, de repente, perguntar a alguém que está no leito do hospital: qual seria a sua vontade? Alguém que está acamado, alguém que está deitado, alguém que não consegue andar, nem consegue se comunicar. Ah, minha vontade agora seria de subir uma escada, minha vontade agora seria de fazer uma caminhada, minha vontade agora é de estar reunido em família. E muitas das vezes a gente vem para a igreja e não aproveita essa oportunidade que nós estamos tendo aqui. O grande exemplo é Paulo e Silas na prisão. Foi citado até pela pastora ontem na consagração. Paulo e Silas tinham todos os motivos para murmurar, para questionar o fato deles estarem na prisão. Mas o que eles fizeram? Louvaram e adoraram o nome do Senhor. Então aproveita esse momento. Se você tomou café, se você almoçou, daqui a pouco você vai jantar. De repente, se você vai jantar, porque Jesus pode voltar e arrebatar a tua igreja. A gente tem que viver isso, o arrebatamento. Então não se preocupe com os seus problemas, com as suas dificuldades. E saiba que existe um Cristo que está tomando conta da sua vida, que cuida da sua família, que cuida do seu lar, que te proporciona vida. Então aproveite esse momento, esse fôlego de vida, essa saúde que você está tendo. De repente você entrou aqui com dor na coluna, de repente você entrou aqui com dor de cabeça, de repente você entrou aqui com um parente ou com um familiar que está internado e você está clamando ao Senhor e até agora não teve resposta. Mas saiba de uma coisa: Deus está trabalhando em seu favor. E é isso que nós iremos declarar nesta noite. Nós vamos declarar que existe um Deus, um Cristo, que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso. Aí você deve estar se perguntando: mas Paulo, como que eu vou declarar para Cristo que Ele é lindo se eu nunca ouvi? Mas eu tenho certeza que você está sentindo Ele, está sentindo a presença dEle nessa noite, como sentiu em outros cultos. E eu também estou sentindo a presença dEle aqui. E eu quero que você sinta também. Então fique à vontade, abra o seu coração, glorifica o nome do Senhor, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que te dá vida, aquele que te dá condições de estar de pé, aquele que te dá saúde. Então vamos declarar nessa noite que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele é grandioso nessa noite. Mas declare do fundo do seu coração, não declare porque eu estou pedindo, mas entenda que existe um Cristo que Ele merece toda a adoração, que Ele merece ser glorificado todos os dias. Amém? Então vamos ministrar, vamos adorar nessa noite, declarar que Ele é lindo. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Glória, glória eu te dou.
aqui porque o Espírito Santo nos ajudou a abrir mão do nosso conforto da nossa casa, a abrir mão das vontades que não iriam edificar a nossa vida espiritual. E é por isso que nós estamos aqui. Não foi eu que me conduzi até a casa do Senhor. Não foi você que se conduziu até a presença do Senhor nessa noite. Mas foi sim o Espírito Santo. Então vamos declarar. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Declare nessa noite, me forte. Só quero ver você. Eu só quero ver você. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. No fundo do seu coração, última vez. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você.
aleluia. Ele é exaltado sobre todos. Ele está acima de todos. É por isso que nós estamos aqui, como Paulo falou. A gente poderia estar em tantos lugares, a gente poderia estar vivendo tantas coisas. Tem tantas pessoas que dariam tudo para poder estar aqui hoje. Às vezes passando por lutas, estando internado. Nós temos o privilégio de acordar, de levantar, de poder estar na casa de Deus, adorando a Ele em espírito e em verdade. Muitas vezes a gente não valoriza isso, muitas vezes a gente dá prioridade a tantas coisas. E a gente precisa entender que a nossa prioridade precisa ser o Senhor. Nós precisamos colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Nós precisamos viver a nossa vida uma vida de dependência de Deus. Seguindo aquilo que Ele tem para nós. Seguindo as determinações que Ele dá para nós, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E a gente precisa parar de querer fazer a nossa vontade, parar de querer agir conforme a gente acha que tem que agir, e agir conforme Deus vai nos direcionando, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Por isso, saia daqui disposto a viver uma vida de dependência de Deus. Saia daqui disposto a fazer a vontade dEle, a cumprir os propósitos dEle sobre a sua vida. Amém? Vamos participar do nosso dízimo, nossas ofertas, que também é uma forma de adoração a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele tem nos abençoado, as portas que Ele tem aberto para nossas vidas. Recebe seu envelope, mas fique em paz, querido. Se você talvez não possa ofertar hoje, saiba que Deus sabe, conhece o seu coração. Levantar os envelopes, da igreja com a Santa Paz, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por mais uma oportunidade na tua casa. Abençoa nossos irmãos, Senhor, as suas finanças. E que o Senhor venha abençoar cada um aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vou estar aqui à frente para receber o seu dízimo e a sua oferta em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Antes de ir para a palavra, esse mês é mês de aniversário da igreja. Nós estamos completando 10 anos de vida. Vamos passar rápido, 10 anos já. E no terceiro domingo desse mês nós teremos uma festa aqui para celebrar mais um ano de vida da SEAD. Vai vir pregador de fora, vai ter bolo, vai ter uma festa. A pastora Delícia vai bancar tudo que ela falou. Então venha, já marca nessa agenda, terceiro domingo. Próximo domingo, né? Já é o terceiro. Né? O próximo é o terceiro. É o terceiro domingo. Vai ser no quarto? Esse mês
Não, vai ser no último domingo. Então vai ser no quarto. Então é na outra. Amém. Então, 22. É 22. Quarto domingo então, não terceiro. Quarto domingo então desse mês nós vamos ter uma festa aqui para celebrar mais um ano de SEAD, 10 anos de SEAD. Então esteja presente para celebrarmos e adorarmos a Deus mais um ano de vida desse ministério. Amém? Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Todos acharam? Amém? Espera. 2 Timóteo, capítulo 2. Amém? Vamos ver a partir do versículo 11. Diz assim: fiel é esta palavra, se já morrermos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Até aqui, feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, louvado seja o teu nome. Deus, obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui. Obrigado por se manifestar no meio de nós, por falar aos nossos corações. Continua, Jesus, falando conosco nessa noite. Que não seja eu aqui falando, mas seja o Senhor conduzindo cada palavra. Fala nos nossos corações, tira de nós todo engano, tudo aquilo que tem nos esfriado, tudo aquilo que tem tentado nos afastar da tua presença, que venhamos ser fiéis a Ti, que a gente venha perseverar até o fim, não importa aquilo que se levante, não importa as circunstâncias, não importa o que digam, mas que a gente possamos nos manter fiéis a Ti, Pai, porque a Ti seja a honra, a glória, o louvor e toda adoração, Pai. Capacita-me e usa-me nessa noite, nós aqui te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, hoje nós vivemos um tempo muito complicado para os cristãos. Essa semana saiu uma pesquisa, eu estava até conversando com a minha esposa ontem, e essa semana saiu um estudo lá que diz que os evangélicos cresceram muito. Os católicos diminuíram, os evangélicos cresceram muito. E a gente estava conversando sobre isso, né? Porque hoje em dia está na moda ser evangélico, né? Você pergunta a pessoa, não, a pessoa vai, às vezes vai na igreja, exatamente por conta disso, porque estão querendo facilitar muito. A palavra que é pregada hoje é uma palavra suave, quando na verdade Jesus não veio para trazer suavidade, Ele veio para nos confrontar, para que a gente possa mudar as nossas atitudes e para que a gente seja salvo. Não adianta a gente achar que com Jesus existe atalho. Não tem nada a ver eu fazer isso, não tem nada a ver eu seguir minha vida desse jeito, porque não tem problema. Tem problema, querido. Não adianta nós acharmos que nós entregamos a nossa vida para Jesus e nada muda em nós. Nada muda nas nossas atitudes, continua tudo mesmo, quando na verdade tudo precisa mudar. Quem precisa ditar nossos passos é o Senhor. Não adianta a gente achar que nós vamos entregar nossa vida para Jesus e continuar vivendo a vida do mesmo jeito, porque de nada está valendo, a gente está só perdendo tempo. Jesus não nos chamou para que a gente seja o mesmo, mas Jesus nos chamou para uma vida de fidelidade a Ele. E viver uma vida de fidelidade a Ele é uma vida onde precisa haver sacrifícios, onde nós precisamos sacrificar o nosso eu, a nossa vontade para viver a vontade de Deus. Onde nós precisamos abrir mão daquilo que a gente acha que tem que fazer para fazer o que Ele determina para nós.
Só que hoje querem colocar na nossa cabeça que tudo pode. Qual o problema? Nada a ver, não tem problema nenhum. Qual o problema de eu ir num show de uma banda secular? Qual o problema de eu assistir determinados tipos de programa? Qual o problema? Qual o problema de eu tomar uma cervejinha? Eu ouvi isso. Quando eu estava fazendo aquele curso lá no Sul, passei 3 meses lá no Sul, um colega meu lá da minha turma, do Exército, ele falou isso para mim. Quando ele soube que eu era pastor, ele veio falar comigo, mas poxa, qual o problema de eu tomar uma cervejinha? Eu sou batizado. Ele falou, ainda teve audácia de falar, eu sou batizado, mas eu tomo uma cervejinha, qual o problema? Eu falei, meu irmão, se você acha que não tem problema, então alguma coisa está errada. Ele falou, mas onde está na Bíblia que não pode? Eu falei, simples, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Se não me convém, não me edifica. Para que eu vou fazer? Se são atitudes que podem me levar para longe da vontade de Deus, para que eu vou fazer? Para que eu vou tomar esse tipo de atitude? E às vezes acha que está tudo certo, não tem problema nenhum. Vamos continuar, vamos seguir a vida da melhor maneira, porque Deus é amor. Eles se pegam a isso, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Aleluia. Sabe, para de querer achar que, não, tá tudo certo, tá tudo bem, porque Deus me ama. E às vezes a gente fica pautando a nossa vida nisso. E quando as coisas começam a dar errado, a gente não entende o porquê. Mas a gente não está disposto a sacrificar por amor a Jesus. Nós não estamos dispostos a abrir mão de coisas, de relacionamentos, de atitudes, por amor a Jesus. E depois a gente quer que Jesus faça tudo por nós. A gente quer que Ele abra portas, a gente quer que Ele nos abençoe. Quando tudo dá errado, é porque Jesus não me ama, é porque Ele não se importa comigo. Quando na verdade nós todos os dias mostramos o quanto nós não amamos a Jesus. Porque seguimos a nossa vida fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas escolhas. E algo precisa mudar em nós. E eu trouxe aqui 4 pontos para uma vida com Deus, que está aqui no versículo. Já começa aqui no próprio versículo 11. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Primeiro ponto, precisamos morrer. Lucas 9, 23 vai dizer, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. A gente precisa morrer, querido, para viver em Cristo. E o morrer é quando nós verdadeiramente abrimos mão do nosso eu. Quando a gente vem para Jesus, o fato de nós nos batizarmos, quando nós descemos na água, é mostrando que nós estamos morrendo para o mundo, morrendo para as velhas práticas, morrendo para atitudes que não condizem com uma vida de cristão e vivendo para Deus, vivendo para Ele, vivendo aquilo que Ele tem para nós, vivendo o amor de Deus sobre nossas vidas. Morrer para o mundo é deixar as coisas velhas para trás, avançar para o alvo. Como Paulo disse lá em Filipenses 3, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquece as coisas que para trás ficaram. Para de ficar preso a atitudes, a pessoas que não te levam a lugar nenhum. Pessoas que Deus está tentando tirar da sua vida. Situações, lugares que Deus está tentando te tirar para que você possa alcançar a promessa dele sobre você. E às vezes a gente fica preso a isso. E o que acontece com a nossa vida quando nós queremos voltar para onde Deus está nos tirando, para onde Ele já nos tirou? A gente só perde. Olha a história de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com a mulher de Ló por olhar para trás? Qual foi a ordem daqueles anjos que estavam lá quando disse para Ló, olha, sai, vá embora, porque nós vamos destruir essa cidade. Foi o que? Vá e não olhe para trás. E às vezes nós estamos assim, com saudade lá da vida que nós tínhamos antes da conversão, com saudade de pessoas que só nos afastam da presença de Deus. Não estamos dispostos a abrir mão daquilo que só nos atrasa, daquilo que só nos impede de alcançar a presença de Deus,
daquilo que está entre nós e as promessas. E a gente quer olhar para trás, a gente quer voltar para trás, voltar a velhas práticas, voltar a relacionamentos, que Jesus já disse que não é o que Ele quer para você. Ele tem o melhor para a sua vida. Para de querer teimar com Deus. Para de querer barganhar, falar: Jesus, mas isso aqui, eu gosto tanto disso, eu gosto tanto dessa situação, eu gosto tanto desse lugar. Deus tem o melhor para você. Para de querer ficar barganhando, para de querer tentar achar justificativas para manterem atitudes, manterem relacionamentos que só te afastam da presença de Deus. E às vezes você quer insistir, quando você já está vendo que isso está só te esfriando, só te afastando, te impedindo de viver o que Deus tem para a sua vida, e você quer insistir nisso. O que falta acontecer para os seus olhos abrirem e você enxergar que é necessário abrir mão? Sabe? Não espere chegar ao ponto de você estar tão longe que você não consegue mais voltar. O filho pródigo passou por tudo aquilo, mas chegou um momento que ele entendeu que a atitude que ele tomou era errada. Ele chegou num ponto que ele falou: olha aonde eu cheguei, olha onde eu me coloquei. Os servos do meu pai comem uma comida muito melhor do que essa lavagem que eu estou comendo. E ele estava disposto a voltar, nem que fosse para ser só um mero servo. E ele, quando volta, ele é posto de volta no lugar de filho. Está faltando você reconhecer aonde você está hoje. Aonde as suas escolhas, as suas atitudes te levaram. E morrer, querido, é isso. Quando Jesus fala que Ele que quer salvar a sua vida, perdê-la, porque Ele está falando exatamente isso. Aquela pessoa que quer manter as mesmas atitudes, as mesmas companhias, se manter no mesmo lugar, vai perder aquilo que Ele tem preparado. Vai perder a salvação. A gente precisa morrer para o mundo, a gente precisa morrer, tirar tudo aquilo que só afasta a presença de Deus na nossa vida, que só nos impede de alcançar a presença de Deus. E às vezes a gente fica querendo cuidar, tratar bem aquilo que nos afasta. Foi igual Saul fez. Samuel, quando vem e dá a ordem para aniquilar aquele povo, Saul trata com benevolência. Salva o rei, salva os bois. E aquele povo foi exatamente o povo que se levantou contra o povo de Israel assim que eles saem do Egito, impedindo eles de alcançar a promessa de Deus. E com que tipo de benevolência nós temos tratado aquilo que nos afasta e nos impede de alcançar a presença de Deus? Quais são as atitudes que nós temos tido com aquilo que tem nos impedido de alcançar as promessas de Deus sobre nossas vidas? Se afasta, querido. Se Deus está cobrando algo de você, apenas faça, porque Ele sabe o que é melhor. Talvez hoje você olhe e fale: mas não tem necessidade disso. Mas Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Talvez hoje você não consiga enxergar, mas apenas obedeça aquilo que Deus tem colocado no seu coração, que você vai ver a sua vida mudando. Você vai ver as coisas acontecendo na sua vida, você vai ver as bênçãos vindo sobre você. Abra mão do que for necessário. Decida morrer hoje para viver em Cristo. É necessário fazer uma escolha. E qual a escolha que você vai fazer? Obedecer ou sacrificar? Como Saul fez: não, mas eu poupei para sacrificar. Eu poupei esse gado, eu poupei esses bois, eu poupei tudo para sacrificar a Deus. Ele quer obediência. É isso que Jesus espera de nós. Segundo ponto, temos que perseverar. Vitória não é alcançar aquilo que você quer. E perseverar não é fácil. Ver as coisas aparentemente dando errado, mas enxergar que além dos problemas, Deus tem um propósito. Muitas vezes é difícil perceber. Olhar às vezes tudo aparentemente dando errado, quando na verdade é Deus preparando tudo para que a sua vida dê certo. E para que a sua vida dê certo, é necessário você sair da sua zona de conforto.
E muitas vezes aquilo que você está vivendo não é a ausência de Deus na sua vida, mas é Ele te tirando da sua zona de conforto. Para que você possa crescer, você precisa sair da sua zona de conforto. Por isso que é importante perseverar, é olhar as coisas aparentemente dando errado e falar, eu vou me manter firme porque eu sei que Deus tem mais para minha vida. Eu vou me manter fiel porque eu sei que tudo isso que eu estou passando é propósito de Deus para minha vida. Vai me trazer crescimento, vai me fazer alcançar as bênçãos dele sobre mim. Olha José, ele perseverou, ele foi traído pela sua família, pelos seus irmãos, por aqueles que deveriam cuidar dele, porque ele era o mais novo, e os irmãos o enganam, tentam matá-lo, mas Deus tem misericórdia e guarda a vida dele, aí ao invés de matá-lo, então vende como escravo. Só que ele tinha uma promessa, ele tinha um sonho, Deus deu para ele um sonho, ele sabia que aquilo ali não era apenas um sonho, mas que aquilo era um propósito para a vida dele. Ele sabia disso. E às vezes a gente olha um cenário desse, ele sendo traído pelos seus irmãos, sendo vendido por escravo. A que ponto uma pessoa dessa pode chegar? Em que momento uma vida de alguém que é vendido como escravo pode levá-la a alcançar um posto de comando, de liderança? Em nenhum momento, não há possibilidade. Olhando com os olhos humanos, olhos naturais, não há possibilidade. Mas se nós lermos a palavra, nós vamos ver que toda a luta, toda a batalha que ele passou estava direcionando ele para o propósito de Deus. Por isso que é importante perseverar. Essa batalha que você está passando está te direcionando para alcançar as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Mantenham-se firmes, meus irmãos. Glória a Deus. Mantenham-se fiéis a Ele, porque Ele está cuidando de tudo. Ele sabe as necessidades do seu coração. Ele sabe aquilo que tem te afligido. Ele sabe as suas necessidades, e Ele está cuidando de tudo. Você que só foca nos problemas e não está vendo aquilo que Ele está fazendo sobre a sua vida. Tem um missionário, eu gosto muito dele, o Pedrão do Borel. Ele fez parte ali do meu início de caminhada. Ele ia muito lá na igreja dos meus pais, participava dos acampamentos lá de adolescente que tinha. Teve uma dinâmica que ele fez, eu já até contei aqui, a dinâmica do céu e inferno, que aquilo marcou a minha vida. Ele é um homem de Deus, ele largou tudo para morar no Morro do Borel, para cuidar daquelas pessoas, um projeto missionário lindo que ele tem lá. E ele contou que uma vez, já muitos anos atrás, ele teve um compromisso em São Paulo, e ele tinha voltado de viagem, era uma segunda-feira de manhã cedo, e ele chegou em casa, a família dele ainda estava dormindo, era muito cedo ainda, e ele sabia que os filhos já iam acordar para ir para a escola, e ele começou a preparar o café da manhã, para tudo, a lancheira dos filhos. E quando ele está preparando tudo na cozinha, ele começa a ouvir um barulho estranho vindo do quintal. Ele acha estranho quando ele vai ver um pato. Pato andando no quintal, e ele não tinha pato, não sabia pato, não tinha nenhum vizinho com pato. Ele falou, isso aí deve ser coisa do meu filho. E tudo, a esposa dele acordou. Aí ele virou para a esposa e falou, amor, vocês pegaram algum pato? Ela, pato? Não, tem um pato aqui no nosso quintal andando. Quando ela viu, ela lembrou e falou, olha, a gente não pegou nenhum pato, mas aconteceu uma coisa nesse final de semana, enquanto você estava fora. A gente estava aqui brincando com as crianças e tudo. O Jean Luca, que era o filho mais novo dele, virou e falou, poxa, mamãe, a gente tem um quintal tão grande, né? A gente podia ter um monte de bichinho, gato, cachorro, passarinho, sei o quê. Eu falei, olha, isso aí tem que ver com teu pai. Quando ele chegar, você fala com ele, poxa, mamãe, mas eu queria tanto ter um pato. Queria ter um pato. Será que o papai deixa eu ter um pato? Ela falou, não sei, você pede a ele. E ele falou que ele sempre tinha o costume de orar junto, antes de dormir. E antes de orar, eles foram lá e ele falou mais uma vez, ele, poxa, irmão, mas queria tanto ter um pato, me dá um pato. Será que o papai deixa eu ter um pato? Ele falou, a gente não vai orar? Ora, pede para Deus então. E falou que ele orou, pedindo para que Jesus tocasse no coração do pai dele para que desse um pato para ele. E naquele dia apareceu um pato. E quando o filho dele acordou, ele pega o filho dele e fala, filho, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. E levou até o quintal. E quando ele viu aquele pato, ele ficou encantado, os olhos brilharam e falou, papai, você me deu um pato. Aí ele falou, não, filho, eu não dei pato, eu nem sei de onde apareceu o pato. Aí na mesma hora ele falou, papai, eu orei, Jesus me deu um pato. Aleluia. E ele falou que naquela hora que ele falou isso,
Deus falou no coração dele, porque ele falou que estava passando por um momento de muita dificuldade financeira, alguns problemas que ele estava vivendo e tudo. E Jesus falou no coração dele: eu conheço cada pato que você precisa. Eu conheço cada pato que você necessita. E depois eles foram descobrir que tinha um homem que morava no alto do morro, eles moravam no meio do morro, assim, que criava patos. E aquele pato fugiu, levantou voo e caiu justamente no quintal dele. Mais de 500 casas no Borel, foi lá que o pato foi cair. Jesus conhece cada pato que você precisa. Aleluia. Sabe, isso é muito tremendo, porque às vezes a gente olha assim: mas era só um bicho, o garoto queria. Mas isso mostra o cuidado de Deus tem com coisas simples, que aparentemente não tem importância nenhuma. Imagina com aquilo que tem afligido o seu coração. Imagina com aquilo que talvez tenha tirado o seu sono. Imagina com aquilo que talvez tenha trazido desespero para a sua vida. Deus conhece os patos que você precisa. Por isso, persevere. Não perca a esperança daquilo que Deus pode e vai fazer. Glória a Deus. Continue firme. Ainda que uma coisa tenha dado errado e outra coisa tenha dado errado. Eu falei de José e foi exatamente assim. Começou uma coisa atrás da outra dando errado. Ele foi jogado no poço. Quando não poderia piorar, ele foi vendido como escravo. E aí ele é vendido para Potifar, onde ele começa a trabalhar e começa a se destacar e começa a ter uma posição de destaque. E talvez ele vislumbrasse ali. Potifar era um homem influente, vislumbrasse até os sonhos de Deus sobre a vida dele se cumprirem através da vida de Potifar. Talvez ele olhasse assim: olha, eu sou escravo, mas eu estou começando a ter uma posição de destaque aqui. Daqui a pouco posso crescer, posso virar alguém importante. E quando tudo aparentemente está dando certo, vem mais uma luta. Ele é caluniado, ele é preso, e aí ele poderia perder a esperança, mas ele se mantém firme. E aparece a oportunidade quando aqueles dois homens têm um sonho, ele revela os dois homens e fala: olha, quando você voltar para o palácio, lembra de mim. E o que aconteceu? Ele foi esquecido mais uma vez. Mas no fim de tudo, Deus o levou para o centro da vontade. Às vezes as coisas parecem estar tudo errado. Aí às vezes você resolve um problema, daqui a pouco já vem outro problema. É apenas Deus direcionando a sua vida. Fique em paz. Sabe, a vida com Deus não é uma vida de flores e uma vida de morangos. Vão ter problemas, vão ter dificuldades, vão ter percalços na caminhada, mas a gente precisa entender que em todo momento Deus estará conosco, cuidando de tudo. Ainda que estejamos passando por lutas, mas Ele vai estar nos sustentando em todo momento. E entendemos que quando nós temos a nossa vida nas mãos de Deus, tudo que acontece faz parte do propósito. Tudo que acontece está nos levando a alcançar as bênçãos que Ele tem preparado para a nossa vida. Então, persevere até o fim. Continue crendo, continue confiando. Deus continua no controle de tudo. Terceiro ponto: não negue a Jesus. O negar a Cristo não é apenas dizer que você não segue a Cristo. Muitas vezes negamos a Cristo em nossas atitudes, com nossos pensamentos, quando perdemos a nossa fé. E quantas vezes nós temos negado a Jesus? Com as nossas atitudes, tomando atitudes que não condizem com aquilo que Deus espera de nós. Quando a gente olha as situações e viramos e falamos: Deus não se importa comigo, nós estamos negando a Jesus, porque Ele se importa com você. Ele está cuidando de você. Mas eu estou passando por lutas, mas você não consegue enxergar aquilo que Deus tem feito. Você está de pé. O diácono Paulo falou aqui: quantas pessoas estão no hospital agora, e você está aqui de pé, você acordou hoje, você tomou um café da manhã, você almoçou. Tem pessoas que às vezes nem isso. Tem pessoas que agora, 7, 5 da noite, não colocaram um alimento na boca. Deus tem sustentado você, Deus tem sustentado a sua casa. Poxa, pastor, mas eu tenho passado por um momento de dificuldade, mas você está de pé porque Deus está sustentando a sua vida. E como eu falei aqui, o que você está passando é Deus preparando.
A gente precisa parar de olhar só para o problema e procurar enxergar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Parar de querer usar desculpa para se afastar de Deus. Deus não deixou de te amar, Deus não deixou de cuidar de você. Ele continua cuidando de tudo, Ele continua te amando, Ele continua te direcionando. É você que está fechando os olhos para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. É você que está fechando os olhos para aquilo que Deus está direcionando. É você que está fechando os olhos para as determinações que Deus tem dado para você. Aí quando tudo dá errado, a culpa é de Deus. A gente precisa assumir as nossas responsabilidades, parar de negarmos a Jesus, parar de tomarmos atitudes que só negam a Jesus. Aí depois a gente quer que Ele cuide de tudo. Aleluia, Pai. Quando nós abandonamos a vida de oração, é aí que nós estamos negando a Jesus. Aqui em Lucas 22, versículo 46, quando Jesus está no Getsemane e ele está ali, aquele momento de aflição, angústia, porque ele veio como homem. Ele estava angustiado, porque ele sabia o que ele ia passar, ele sabia o que ele ia enfrentar. E o que Jesus passou por nos amar foi algo que nenhum de nós estaríamos dispostos a passar. E ali ele está ali orando, quando ele volta, os seus discípulos mais íntimos estão dormindo. E ele vira e fala: por que eles estão dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentações. E muitas vezes nós estamos assim, dormindo na vida espiritual. Não oramos mais, não lemos mais a Bíblia, não temos mais momentos de devocional. Aí quando as coisas apertam, a gente quer lembrar de Jesus. Mas e quando tudo está bem, você lembra de Jesus? Você lembra que Ele existe? Você lembra de agradecer pelo seu dia, de agradecer por aquilo que você tem vivido, de agradecer pela sua família, de agradecer por você chegar na sua casa, olhar a sua geladeira e ter uma comida ali? A gente precisa ter uma vida de adoração a Deus. Aleluia. Adorar a Deus não é só quando a gente vem aqui no culto, no momento de louvor, levantar as mãos. Adoração a Deus é ter uma vida de dependência dEle, é viver fazendo a vontade dEle, é olhar para os meus dias e reconhecer aquilo que Ele tem proporcionado, ser grato a Ele. Adorar a Deus não é só quando a gente vem no culto, mas a gente adora a Deus no nosso trabalho, a gente adora a Deus na nossa casa, a gente adora a Deus no nosso carro, no ônibus, no metrô. Glória a Deus. Que muitas vezes a gente tem preferido negar, escolher, tomar atitudes que não condizem com a atitude de um cristão. A gente precisa ser exemplos para quem nos rodeia. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus em nós, enxergar a glória de Deus sobre nossas vidas. Glória a Deus. Foi para isso que Ele nos chamou cartas vivas. Aleluia. Quarto ponto. Precisamos nos manter fiéis. Como foi aqui o último versículo que eu li. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Você tem sido fiel a Deus? Ser fiel a Deus, querido, é quando as coisas parecem que vão chegar numa situação crítica e a gente mantém fiel, a gente não muda as nossas atitudes, a gente não toma atitudes que vão desagradar a Deus. Lembra de Daniel? Daniel tinha ali o costume, orava todos os dias, e tramaram contra ele, e ele sabia o que ele poderia enfrentar se ele continuasse orando, mas ele sabia que a fidelidade dele estava em Deus, não nos homens, e ele se manteve fiel. Sabe, a gente vive num país onde a gente tem liberdade para orar, a gente tem liberdade para carregar nossa Bíblia, a gente tem liberdade para ter o nosso culto, mas tem países que não tem. Tem países que a pessoa não pode ter uma Bíblia em casa. Eu já falei aqui sobre a Coreia do Norte, onde os próprios filhos são induzidos a entregar os próprios pais. Hoje, a Bia estava até contando de um vídeo que ela viu de um pastor falando sobre o Irã, que a igreja tem crescido muito no Irã, com mulheres à frente. O Irã, além de ser um país muçulmano, um país também que persegue os cristãos, é um país onde as mulheres não podem fazer nada. E lá a igreja tem crescido com mulheres à frente. Aleluia. Aí
O pastor lá, projeto missionário lá, questionou, né? Como é que a igreja tem crescido se vocês não têm liberdade? As igrejas lá são subterrâneas. A gente tem aqui um ar-condicionado, que às vezes se sente até frio, mesmo no calor. Lá são subterrâneos. Aí questionou, como é que vocês crescem se vocês não podem pregar a palavra livremente? E ela falou, é simples. A gente, antes de pregar a palavra, a gente discipula com as nossas atitudes. Porque as pessoas veem que algo tem de diferente em nós. Isso é forte. Porque muitas vezes o falar não vai mudar nada a vida de alguém. Muitas vezes a gente chegar, falar um versículo, falar algo, não vai mudar em nada. Às vezes até uma pessoa que conhece a Bíblia pode virar, eu conheço a Bíblia. Pô. Mas as nossas atitudes vão falar muito mais. Uma atitude condizente com a palavra de Deus muda em muito o ambiente. Muda quem está ao nosso redor. E é aí que a gente é fiel a Deus, tendo atitudes que agradam a Ele. E a gente vai ver que as coisas mudam. Às vezes você está num ambiente complicado, mas quando você tem atitudes direcionadas por Deus, você vai ver que o ambiente vai mudar. Você precisa contagiar o ambiente, não o ambiente contagiar você. Glória a Jesus. Mantenham-se fiéis. Sigam firmes, ainda que esteja difícil. Sigam firmes. Porque vale a pena, Deus tem mais para a sua vida. Ah, mas se eu continuar assim, eu posso perder meu emprego, porque meu chefe não gosta de crente. Se Deus permitir que você perca um emprego, porque tudo que acontece na sua vida é permissão de Deus, Ele vai te dar um melhor. Ser fiel a Deus é entender isso. Que ainda que eu perca algo, na verdade eu não estou perdendo, é Deus me levando para algo melhor, algo maior do que aquilo que eu tenho. Isso é ser fiel a Deus. É crer no poder dele sobre as nossas vidas. É crer que Ele não nos deixa desamparado. É olhar para nossas circunstâncias e falar assim, tudo está acontecendo para não dar certo, mas eu sei que Deus pode fazer dar certo e Ele vai fazer dar certo na sua vida. Então mantenham-se fiéis. Se debocharem de vocês, mantenham-se firmes, porque Deus tem mais para você. Deus tem mais preparado para você. E queridos, deixe as coisas velhas para trás, como eu falei aqui, como Paulo falou lá em Filipenses 3. Prossiga para o alvo, porque a bênção que Ele tem preparado para a sua vida é muito maior. Glória a Deus. Coloque-se de pé, eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Precisamos prosseguir para
Porque o Senhor tem mais. Porque o Senhor tem cura. O Senhor tem restauração. O Senhor tem livramento. O Senhor tem bênçãos preparadas para nossas vidas. E tudo que o Senhor pede de nós é um coração sincero. É uma vida de obediência. Porque o Senhor cuida de todas as coisas. Porque o Senhor não perde o controle de nada. Porque tudo aquilo que vivemos faz parte do propósito. Faz parte da tua vontade para nossas vidas. Por isso que nós prosseguimos para o alvo. E o alvo é o Senhor. E nós queremos alcançar a tua presença sobre nossas vidas. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua presença, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Trabalhe em nossas vidas, Senhor. Tira, Pai, tudo aquilo que nos aflige. Tira toda a preocupação e nos coloca a paz que excede todo entendimento. Que venhamos enxergar o teu agir em tudo na nossa vida. Que venhamos ver, Pai, que o Senhor continua trabalhando. Que o Senhor está nos direcionando. E nos perdoa, Pai, a nossa falta de fé, a nossa falta de visão. Nos molda e nos muda conforme a tua vontade. Nós colocamos a nossa vida em tuas mãos. Faça o que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós colocamos essas vidas em tuas mãos, crendo na tua provisão, crendo no teu poder, crendo que o Senhor é o Deus que está acima de tudo, acima de todos, que o Senhor é o Deus que dá a última palavra, Pai. E não há nada perdido até que o Senhor determine. Por isso é necessário crermos no teu agir. E colocamos essas vidas em tuas mãos, Pai, crendo que em breve elas estarão aqui na frente, dando testemunho de vitória, de cura, de realizações, mostrando mais uma vez o quão poderoso e maravilhoso tu és. Muito obrigado por esse milagre, por essas bênçãos que nós cremos, Pai, que essas pessoas vão alcançar em Ti, Pai. Muito obrigado pelo teu agir, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu agir, Pai. Obrigado por mais uma vez mostrar o quanto nos ama e o quanto se preocupa conosco. Nós colocamos as nossas vidas em tuas mãos, Pai. Proporciona uma semana abençoada, Pai.
Guarda a nossa vida, Pai. Quarta-feira viemos estar de volta para mais uma vez te adorarmos e bendizermos a teu santo nome. Guarda a nossa volta para casa, livra-nos de todo o mal, Pai. Que nada de ruim venha nos acontecer, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, Deus abençoe a sua vida. Sigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Pastora Denise, você pode vir até aqui. Para o pastor Eric. O coração manda, né? Como eu falo, eu converso muito com Deus. Eu tenho vergonha de ficar orando. Mas eu vim aqui agradecer pela vida do pastor Eric, né? Pela vida da Denise, pela vida do pastor Alex e pela pastora Ellen, que eles não estão aqui, mas eles dois estão aqui apresentando a igreja, né? Então, que Jesus abençoe pastora Denise, que o Senhor derrame o bálsamo na sua vida, que o Senhor capacite você cada vez mais, né? Lhe use, você continue essa pessoa maravilhosa, abençoadora, que o Senhor te botou aqui para... Primeiro Ele te levantou para ser ajudadora do pastor Alex, mas Ele te sentiu tanto o teu coração que Ele te usa cada vez mais. Você é a nossa pastora Denise, né? Eu te peço a Deus que Deus te abençoe, que Deus cuide da sua saúde, que o Senhor sempre esteja cuidando da sua vida. E eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Pastor Eric, eu agradeço a Deus pela sua vida, né? Que você é jovem, você está aqui, que o Senhor te use cada vez mais, que você sempre está disponível para a obra do Senhor, que você não tem hora, não tem chuva, não tem sol, você sempre está aqui, né? Na casa de Deus, né? Trazendo a palavra abençoada. Que o Senhor te use cada vez mais, né? Te dê sabedoria, né? E é isso que eu peço para Deus, que Ele te guarde, Ele te cuide, Ele te bota onde você for, que Ele vai usar você cada vez mais, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. E a cada dia Ele te responde essa glória dele na tua vida, meu irmão. Você é do povo antigo, né? Eu sou do povo antigo. Eu sempre honrei meu pastor. Nunca passou uma data que eu não tenha honrado os meus pastores que eu já tive na minha vida. E hoje, como o pastor Alex não estava aqui, eu até esqueci. Coloquei lá no grupo, né? Mas é muito bom que o amor de Deus não venha esfriar dos nossos corações. Que a gente venha valorizar aquele que está do nosso lado, valorizar esse homem, pastor Alex, fundador dessa igreja, um homem de Deus que tem se sacrificado para estar lá em Santa Cruz da Serra, fazendo o melhor dele em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida do Eric, que assumiu esses domingos na pressão. Mas Deus
Ele faz assim. Ele vai usar aquele que está disponível, aquele que é ousado e aquele que é perseverante e não desiste. Nildo, obrigado, tá, meu amor? Que o Senhor te capacite cada vez mais nesse teu coração. Amém? Eu estava lá em Maricá, eu não ia vir hoje à noite. Eu já tinha até falado com o pastor Eric e o pastor Alex. Mas eu senti no meu coração para vir aqui dar um abraço neles, porque nós temos que ser muito gratos pela vida deles, né? Que o pastor Alex, ele afundou aqui com a gente, né? A gente segurando um na mão do outro. E aqui eu sempre falo, a gente tem que segurar na mão deles, estar junto com eles, porque eles estão aqui para cuidar da gente também. Um dia eu precisei muito do pastor Alex. Hoje eu oro a Deus quando eu tenho as minhas coisas, porque eu já não preciso assim de ficar enchendo os ouvidinhos dele com meus problemas. Mas eu sou grata a ele. A gente tem que ser grato aos homens de Deus, às mulheres de Deus, que eles estão aqui na frente cuidando da gente. Quantas as noites eles estão acordando orando pela nossa vida. Então a gente tem que tirar um tempo da nossa para orar pelas vidas deles também, porque não é fácil vocês aqui, né? Não é fácil, porque está na frente da batalha, né? E vem as guerras, acha que não, só a gente que tem problema. Eles também têm, porque eles têm que cuidar do rebanho, né? Então a gente tem que orar sempre pela vida deles, não só hoje. Hoje é apenas o dia do pastor. Todos os dias a gente tem que orar pela vida deles. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada irmão, sobrar pela vida de cada um. Porque fica mais fácil quando a gente tem pessoas abençoadas ao nosso lado, como são cada um de vocês. Deus continua abençoando, sustentando a vida de cada um. E saber que vocês são importantes pra gente. Amém? Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe.